um dado importante. Só um segundo, porque aí é uma questão cronológica. Antes do dia 17 de março de 2019, quando ele foi eleito em 2018, no dia 30 de novembro de 2018, ele faz uma primeira visita onde ele quer também fazer essa manifestação epifânica, né? Essa manifestação daquilo que ele representa de novidade para o quadro político brasileiro como sendo esse ungido de Deus. Ele não visita uma comunidade evangélica, uma comunidade cristã de tradição evangélica. E é onde também está a minha observação, porque as comunidades evangélicas houve muitos estudos sobre isso, né? Então, quando ele fazia algum tipo de movimento em direção a organizações, a associações, a grupos cristãos de tradição católica, aquilo que chamava mais atenção. Então, no dia 30 de novembro de 2018, ele faz a primeira visita dele, depois de eleito, à comunidade católica Canção Nova. Ele é recebido no santuário central da Associação Canção Nova, né? E ele recebe uma bênção do fundador, da cofundadora e, logicamente, dos outros clérigos de maior importância dessa associação, né? E o fundador diz: assim como a Salomão, que Deus dê a ele, Bolsonaro, toda a sabedoria. Então já é uma unção, né? Uma unção comunitária, coletiva, em língua, né? Porque eles também seguem o culto da renovação carismática. E aí ele recebe do fundador essa unção, essa bênção transmitida em rede nacional, se a gente pensar em termos de internet, em rede mundial, né? Mas ele responde da seguinte forma, já em 30 de novembro de 2018. Então, as coisas não acontecem por acaso. Ele diz assim: quero, mais uma vez, agradecer a Deus por ele estar vivo. Fui salvo pelas mãos de Deus. Não foram os médicos, não foram, né, aquele grupo que deu uma assessoria imediata a ele. Ele está sempre se relacionando a Deus. Fui salvo pelas mãos de Deus, né, sem uma prova, né? Mas ele diz isso publicamente. Entendo, o que acontece comigo é uma missão de Deus. Então, se você pensar aquilo que ele disse em 30 de novembro de 2018 e reforça, aí já empossado, aí já com a faixa presidencial, vai para a matriz do conservadorismo para dizer o que diz, né? A gente percebe que já começa a ter uma linha de desenvolvimento, né? Onde vai ser ampliada, amplificada, aprofundada toda essa forma de pensar, de produzir signos, de produzir símbolos. E uma coisa que também é muito importante na nossa forma de ver, ele não atribui a soberania popular à eleição dele. Ele atribui a soberania divina à eleição dele, né? Então, isso é tudo muito bem, pelo menos da forma como a gente observa e da forma como foi desenvolvida, a gente vê que existe uma concatenação muito bem tramada, traçada nisso. Só me permite mais 2, 3 exemplos. No dia 2 de maio, ele vai para um encontro internacional aí na região de vocês, em Santa Catarina, que são os Gideões, e reforça a mesma questão. Fui salvo da facada pelas mãos de Deus e fui eleito, ungido, presidente do Brasil. Então, tudo que eu vier a fazer, né, tudo que eu vier a executar, todas as dificuldades, inclusive, que forem apresentadas, colocadas para o povo brasileiro, não vem de um presidente qualquer como eram os outros. Vem de alguém que foi escolhido por Deus para conduzir essa nova política. 21 de maio de 2019, Frente Parlamentar Católica se encontra no Palácio do Planalto para consagrar o Brasil ao coração de uma Nossa Senhora específica. Não é Nossa Senhora de Guadalupe, nem é Nossa Senhora Aparecida. É Nossa Senhora de Fátima. Então, essa frente parlamentar, com várias associações, a Canção Nova estava lá, Rede Vida estava lá, muitas associações marianas estavam lá, né? E o Eros Biondi, que foi reeleito agora, deputado lá de Minas Gerais, ele que foi uma espécie de coordenador, né? Um cicerone
desse evento, tem um momento que ele faz a fala dele e ele diz uma coisa que é muito interessante. Vejam o desenvolvimento das coisas. Não foram só as vendas. Na perspectiva deles, nesse evento mariano, ele compara Bolsonaro a João Paulo II. Por quê? Porque João Paulo II também sofreu um atentado de morte e não morreu. Então ele diz, o Eros Biondi diz, a exemplo de João Paulo II, Bolsonaro foi salvo da morte, né, da facada, por quem? Por intermédio de quem? Pelas mãos de Maria. Né? Isso dito em rede nacional para um grupo de católicos, né, que são fiéis, adeptos da dimensão mariana da fé deles. Para fechar, 19 de junho, ele vai para a sede mundial da Fazenda da Esperança. Também aí, pertinho de vocês, para Figueiredo. No Centro Mundial, ele é recebido de uma forma muito efusiva pelo fundador, e o fundador diz, numa transmissão pública da Rede Vida, toda a minha observação é uma observação direta através das publicações. Eu nunca vou pela interpretação indireta, eu procuro ver a manifestação direta dessas personalidades. O fundador diz, foi um momento divino, foi um momento de graça. Isso na sequência, 2019 ainda, primeiro semestre. 12 de julho de 2019, ele vai para a Igreja Mundial do Valdemiro Santiago. Renova novamente a mesma cantiga da Bíblia. Não fui morto, não morri da facada pela mão de Deus, Deus me salvou, e fui eleito porque a vontade de Deus quis assim. Não foi a vontade do povo. Mas ele acrescenta um ingrediente importante nessa questão, que hoje a gente está vendo os resultados, mas que começaram em 2019. Ele diz o quê? Que o Brasil precisa voltar a instituir o voto impresso nas próximas eleições. Então, a destruição já começa de uma forma explícita, pelo menos nessa manifestação que ele faz na Igreja Mundial do Valdemiro Santiago, dizendo que era preciso que o Brasil voltasse a ter o voto impresso. E a gente sabe da vulnerabilidade do voto impresso. Eu já fui discutinador do voto impresso quando eu era mais jovem, né? Depois dos 80, e vi qual é a dificuldade, qual é o problema que tem de você ter um escrutínio, uma contagem correta. Para finalizar esse primeiro bloco nosso, 21 de maio de 2020, ele faz um encontro com padres e leigos católicos, empresários do ramo da comunicação. Numa live, né? Essas lives ajudaram muito a gente, porque, infelizmente, como a Covid não permitia que houvesse encontros presenciais, eram feitos lives, e aí a gente poderia ter um acesso que antes a gente não tinha. Né? O padre Manzotti diz assim, gostaria de me aproximar ao governo Bolsonaro para justamente apresentar uma proposta positiva. E, para fechar, deixa eu só pegar aqui, tá? Monteiro de Barros, que é o CEO da Rede Vida, ele fecha esse momento de uma forma muito interessante. Nós, presidente Bolsonaro, temos muito em comum. Né? Então, assim, da perspectiva da observação, né, essa consolidação desse presidente como símbolo sagrado, né, é uma temática que vai perpassando todas as manifestações dele, né, a partir desse momento inaugural. E a gente precisa, logicamente, estar atento. Eu não frequento, não tenho acesso às redes bolsonaristas de difusão, mas a gente sabe o que é que o gabinete do ódio fez. A gente está vendo agora, inclusive, que o Alexandre Garcia está fazendo de uma forma descarada, despudorada, diante da dor que vocês estão sofrendo de uma forma direta aí com essas enchentes. Né? Então, o que ele provocou de fake news. Então, todas essas manifestações, todos esses momentos que já haviam sido programados, já haviam sido pensados, né? A forma de dizer, quando dizer, em que momento e tal, tudo isso era objeto, né, de recolhimento da rede de produção. Você é um jornalista competente, por sinal, para poder fazer essa dispersão, né, do ponto de vista da construção desse novo ídolo, desse novo mito, desse novo símbolo sagrado, né, que para a ciência da religião tem um valor muito importante, em função dessa nova presidência que ele estava iniciando a desenvolver.
Esse seria, digamos, talvez as primeiras considerações que eu poderia fazer. Obrigado.